Vamos lá, gente, agora continuar com o repositório da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Eu sou Belmiro e vamos lá falar agora do tema. Agora vai ser benefícios por incapacidade. Estamos de direito previdenciário, portanto. Começando pelos temas representativos, o tema 285 e a questão submetida a julgamento foi a seguinte. Quais são os efeitos previdenciários? Adorei essa pergunta, parece pergunta de concurso público. Quais são os efeitos previdenciários da falta de atualização do cadastro único? Bom, quer dizer, deve ser que perde tudo? Tese firmada. A atualização, revalidação extemporânea de informações do cadastro único ou CAD único, realizada antes da exclusão do cadastro, na forma regulamentar, autoriza a validação retroativa das contribuições pela alíquota de 5%, desde comprovados que exige enquadramento pelo segurado facultativo. Então, ou seja, no caso, se você perder o prazo, você tem que correr para poder não te excluírem, para dar ter o benefício aqui. Tema julgado 2021, em novembro. Temos o tema 266, cuja questão foi a seguinte. Saber se a dispensa de avaliação a que se refere o artigo 43, parágrafo 5º da Lei 823/91, com redação dada pela Lei 13.847 de 2019, aplica-se também aos benefícios que foram revisados antes de sua edição. A tese foi a seguinte: a dispensa da avaliação não alcançará os benefícios cessados antes de sua edição. Pronto, né? Acabou. É isso aí. Pô, você ainda teve dúvida em relação a isso? Curioso. Julgado 2021, fevereiro, tá? Agora vamos para outro. Tema 253. No tema 253, a pergunta foi: se o benefício não é previdenciário, assistencial de prestação continuada, BPS, e o auxílio acidente são acumuláveis ou inacumuláveis. E a tese firmada é que é inacumulável o benefício de prestação continuada, BPC/LOAS, com auxílio acidente, na forma do artigo 20, parágrafo 4º da lei, própria da LOAS, sendo facultado ao beneficiário, quando preencher os requisitos legais de ambos, opção pelo mais vantajoso. Né? Beijo para ele. Próximo tema 259, cuja questão foi a seguinte: estabelecer se é possível a acumulação do benefício de auxílio-doença com exercício de mandato eletivo de vereador. Ai, meu Deus. Tese firmada. É possível a acumulação do auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, com mandato eletivo de vereador, desde que observado o disposto no parágrafo 7 do artigo 60 da Lei 8.213. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui a mais para a gente tentar entender. E o fundamento é porque o vereador ele não tem vínculo profissional. Entende isso? Que é um vínculo político. Então por isso não é profissional. Por isso que pode acumular. Tá vendo aí? Interessante. Tema 246. Questão submetida. A partir da regra constante no artigo 60, parágrafo 9º da Lei 823/91, saber se para fins de fixação da DCB... O que é DCB? DCB é dado de cessação do benefício. Por que não bota aqui entre parênteses, né? Como é que eu vou lembrar tanta coisa? Então vamos lá. A partir da regra constante, artigo 60, parágrafo 9 da Lei 8.213, saber se para a fixação da data de cessação do benefício do auxílio-doença concedido judicialmente, né? O prazo de recuperação estimado pelo período judicial deve ser computado a partir da data de efetiva implantação ou da perícia judicial. E a tese firmada é que, quando a decisão judicial adotar a estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no artigo 479 do CPC. Deve ser garantido o prazo mínimo de 30 dias desde a implantação para inviabilizar o pedido administrativo de prorrogação. E o ponto 2 é que, quando o ato de concessão administrativa ou judicial não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias previsto na lei deve ser contado a partir da data efetiva de implantação ou do restabelecimento do benefício no sistema da autarquia. Interessante. Se o juiz esquecer de fixar, então é o mais vantajoso. Tema 233, a questão foi saber se, uma vez cessada a aposentadoria
estatutária, pode o respectivo tempo de contribuição ser aproveitado para a obtenção da aposentadoria em outro regime, que no caso é o RGPS. Por que foi cessada? Porque foi anulada, sei lá. Tese firmada. Servidor público aposentado no RPPS, regime próprio, e que sofrer pena de cassação, cassação, lógico, de aposentadoria, pode utilizar o período contributivo para requerer aposentadoria do RGPS, devidamente comprovado por meio de certidão de tempo de contribuição fornecida pelo órgão público competente. É porque, perder a aposentadoria, ainda perder o tempo, né? É complicado, é demais. Tema 232. A questão foi: saber se é devido o recebimento de forma acumulada dos valores alusivos ao auxílio-doença e seguro-desemprego, nos casos em que o segurado trabalhou por necessidade de manutenção do próprio sustento, mesmo estando incapacitado nos termos indicados justamente na perícia judicial. Então a pessoa está incapacitada, mas precisou trabalhar. E aí, gente, como é que ficou isso aqui? Falou que a tese foi: auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego. É complicado, né, velho? Porque o seguro-desemprego, às vezes a pessoa tem mais de atividade. Ela é autônoma e tem seguro-desemprego, mas vamos lá. É inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade, aumento posterior ao gozo do benefício. Hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do valor devido ao auxílio-doença. Eita, lasquei, viu? Tema 201. Saber se é devido... Peraí, não. É outro. Tema 201. A questão é: saber se é devido o benefício do auxílio acidente ao contribuinte individual. Tese firmada: o contribuinte individual não faz jus ao auxílio acidente, de onde expressa exclusão legal. O auxílio acidente ele é para o empregado. Eu acho injusto, mas tudo bem. Bom, temos agora o tema 177, cuja questão foi a seguinte: saber se a decisão judicial de concessão ou restabelecimento do benefício de auxílio-doença também pode determinar a submissão do segurado a processo de reabilitação profissional, ou se tal ato se insere, né, na discrecionalidade do INSS. A tese firmada é que, constatada a existência de capacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação. E a análise administrativa da elegibilidade à reabilitação deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência da incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias faz de sentença. Ou seja, meio que dá o direito, mas assim, a sentença dá os parâmetros, mas o ato final é do próprio INSS. Vamos lá. Tema 181. A questão foi: saber se há prévia inscrição no cadastro único, no CAD único, é requisito essencial para a validação das contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de 5%. E a tese firmada, segundo a legislação aqui, a tese firmada é que a prévia inscrição é requisito. Ponto. Bora lá. Próximo tema, tema 176, que diz o seguinte: definir qual é a sistemática para o cômputo da carência e possibilidade de aproveitamento das contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado em relação ao benefício por incapacidade com cujo fato gerador, incapacidade laborativa, tenha sido dado na vigência da MP 739 de 2016 e da MP 767 de 2017. A tese firmada é que, constatado a incapacidade do segurado do regime geral do RGPS ocorreu na data da vigência dessas MPs, aplicam-se as novas regras de carência nela previstas. Próximo tema, 165, que diz: a pergunta é: saber se o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo do benefício por incapacidade, faz jus ou não ao cômputo de tal intervalo como especial. E a tese firmada é grande, viu? Mas bora lá. O período de auxílio-doença de natureza previdenciária independe da comprovação da relação da moléstia, auxílio-doença, não é doença acidentária,
com a atividade profissional do segurado. Deve ser considerado como tempo especial quando o trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento. Tese no mesmo sentido do tema 998 do STJ, o segurado que exerce atividades em condições especiais quando goza do auxílio-doença, se acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. Na terceira observação, eles mesmo botam: com base no parágrafo 1º do artigo 1036, tá? 1036 do CPC, foi admitido com representante de controvérsia o RE interposto contra o acordo proferido no recurso especial, que são os temas, é o tema repetitivo 998. Outra observação, a STF no julgamento do tema 1107 decidiu que não há repercussão geral da matéria. Nem esse mesmo se entenderam. Tema 36, mas a priori pode computar, né? Então isso que importa. Tema 36, a questão submetida foi: saber se é necessário exame das condições pessoais do segurado considerado capaz para o trabalho nos períodos de concessão de auxílio-doença. Tese firmada que na concessão de auxílio-doença é dispensável, tá? O exame das condições pessoais do segurado quando não constatada a incapacidade laboral. Porque o auxílio-doença é uma coisa e você pode ter auxílio-doença e pode, no entanto, também trabalhar. Via de súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização. Muito bem. Outro tema, que é o tema 105, ele pergunta assim: saber se é possível computar tempo em gozo de benefício por incapacidade com um período de carência na concessão de benefício diverso. Tese firmada é a contagem do tempo de benefício por incapacidade é admissível para fins de carência quando intercalado com períodos de contribuição. Tema 85, a pergunta é saber se é possível a acumulação do auxílio-doença. Saber se é possível a acumulação do auxílio do acidente e a aposentadoria por invalidez. E a tese firmada é que a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria somente é possível quando a eclosão da lesão incapacitante que ensejou aquele primeiro benefício, que é o auxílio-acidente, e o início daquele segundo, que é da aposentadoria por invalidez, antes da alteração pela Lei 8213/91, que ocorreu em 97, no seu artigo 86. Então, antes podia acumular, agora não pode mais. Tema 74. A pergunta é: saber se há incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela empresa nos primeiros 15 dias de afastamento em razão da doença incapacitante. É um previdenciário tributário, mas tudo bem, né? Tese firmada. A contribuição previdenciária patronal prevista no artigo 22, inciso 1 da Lei 8.012, não incide sobre a verba paga pela empresa segurada empregados pelos 15 dias de afastamento por motivo de doença. Muito bem. Temos agora o tema 57, certo? Não, perdão, tema anterior. Tema 47. A questão é: saber se pode haver sucessão processual dos herdeiros em caso de pedido de concessão de benefício por incapacidade. A tese que os herdeiros detêm legitimidade por sucessão processual. Lógico que sim. Tema 57. A questão é: saber se há incidência da prescrição do fundo de direito para os casos em que, transcorrido o prazo de 5 anos do período compreendido entre o cancelamento administrativo do auxílio-doença e o exame da ação, ou seja, se a pessoa foi negado lá atrás o auxílio-doença, se decorre 5 anos para poder, se é mês a mês ou se é geral, se perdeu tudo. A tese é que não ocorre a prescrição do fundo de direito entre o cancelamento administrativo, o auxílio-doença e o exame da ação, se decorre mais de 5 anos. Tema 40, a questão é: saber se a incapacidade laboral anterior ao retorno do segurado do GPS inviabiliza a concessão de benefício por incapacidade. Como é que é? Saber se a incapacidade laboral anterior ao retorno do segurado. A tese firmada foi: incapacidade laboral pré-existente veda a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, mesmo no caso do reingresso. Tudo bem, acumular os dois, beleza. Porque vai ser de por invalidez, né? Não vai ser auxílio-doença. Tema 38. Saber se a incapacidade laboral anterior ao retorno do segurado ao RGPS inviabiliza a concessão de benefícios por incapacidade.
É o mesmo não, é diferente. Então, a incapacidade laboral pré-existente veda a concessão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, mesmo nos casos do reingresso. Tema 29. Saber se o atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias a cargo do empregador prejudica a contagem do tempo de carência e manutenção a qualidade assegurada empregada doméstica. Aí é fogo, né? Vai punir ela? Tese firmada. O recolhimento tardio de contribuições a cargo do empregador não implica prejuízo de ordem previdenciária assegurada à empregada doméstica. Coitada, né? Pelo amor de Deus. Tema 19. Questão submetida foi saber se a mera ausência de vínculo na CTPS é prova suficiente do desemprego involuntário. E em caso negativo, se são possíveis outros meios de prova diversos do registro em órgão do Ministério do Trabalho. Rapaz, deve ser negócio de anotação na carteira, né? Tese firmada. É possível comprovar a condição de desemprego involuntário por outros meios de prova diversos do registro do Ministério do Trabalho, não sendo a ausência de vínculo na CTPS suficiente para tanto. Vídeo súmula 27 da TNU. Tema 4. A questão submetida foi saber se é necessário prévio pedido de prorrogação do benefício do auxílio-doença nas hipóteses conhecidas por alta programada. Alta programada é aquela coisa que o perito diz assim, que a pessoa ficará boa a partir de não sei quando, não sei porque ele tem essa bola de cristal. Tese firmada. É devido o restabelecimento do auxílio-doença nas hipóteses de alta programada, independentemente de prévio pedido. Muito bem, Justiça Federal. Arrasou. Tema 164. Saber quais são os reflexos das novas regras constantes nessas MPs aqui, na MP 739/2016, quando a fixação da data de cessação do auxílio-doença e da exigência, quando for o caso, pedir prorrogação, bem como se são aplicados aos benefícios concedidos e as demandas ajuizadas no momento anterior à sua vigência. Ou seja, eles lançam a MP e querem que a gente fique depois entendendo. Tese firmada. Por não vislumbrar ilegalidade na fixação da data estimada para a cessação do auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses. A. Os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente sem data de cessação de benefícios DCB, ainda que anteriormente à edição da MP 739/2016, pode sob revisão administrativa na forma e prazo previstos em lei e demais normas de regulamento à matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS para avaliar se persiste os motivos de concessão do benefício. B. Os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP devem, nos termos da lei, ter sua DCB fixada, quando sendo desnecessário nesses casos a realização de nova perícia. E C. Em qualquer caso, o segurado poderá pedir prorrogação do benefício. Ótimo, arrasou. Com garantia de pagamento até a realização da nova perícia. Muito bem. Tema 1. Saber qual a forma de cálculo da aposentadoria por invalidez, do auxílio-doença e pensões derivadas em momento antecedente de edição da Lei 98.7.099. Tese firmada. O valor da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, bem como das pensões destes derivados ou calculadas com base no artigo 76 da Lei 8.013, será obtido na forma do artigo 29, inciso 2, por média aritmética simples dos 80% dos maiores salários de contribuição, considerado todo o período contributivo, independentemente do momento de inscrição do segurado e do número de contribuições mensais do período contributivo. Agora vamos para as teses firmadas em pedido de uniformização e interpretação de lei, começando pelo assunto benefício por incapacidade, auxílio-doença, qualidade de segurado, período que o segurado recebeu auxílio-acidente. E a tese foi: a percepção do auxílio-acidente não configura a qualidade de segurado ou integra a carência para fins de outro benefício previdenciário, sendo ilegal, olha que interessante, a norma administrativa em sentido diverso. Outra tese, vou só ler a tese, tá? Ainda que a outra tese foi a seguinte, mais um pedido, tá? Ainda que o segurado esteja apto para trabalhar em ocupações por ele já executadas anteriormente, a incapacidade laborativa há de ser apurada em razão da última ocupação, sendo esta considerada
esta considerada o seu labor habitual. Em outra tese, decorrente de pedido de uniformização, diz o seguinte: o pedido por incapacidade não deve ser pago no período de recusa do segurado em participar do processo de reabilitação profissional, que é uma medida compulsória nos termos dos artigos 62 e 101 da Lei 8.003 de 91. Se o segurado manifestar interesse na reabilitação, desde que ainda presente a capacidade e a qualidade do segurado, o benefício deverá ser reativado. Ou seja, ele tem que colaborar. Se não colaborar, suspende o pagamento dele. Outro pedido de uniformização teve como tese o seguinte: é incabível a concessão de benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez quando a incapacidade e não a doença é preexistente ao ingresso ou reingresso ao IGPS, em consonância com o disposto na legislação. Ou seja, se ele já tinha antes, não tem direito ao auxílio-doença. Bem como a aposentadoria por invalidez também. Outra tese foi a seguinte: a renúncia apresentada para a definição da competência dos juizados especiais federais, ressalvada a manifestação expressa da parte autora, somente abrange as parcelas vencidas somadas a 12 parcelas vincendas. É quando a pessoa ela renuncia para poder entrar com ação no juizado especial federal. Outra tese, aqui é uma tese reafirmada, diz assim: constatado que a incapacidade do segurado no RGPS ocorreu ao tempo da vigência de medida provisória, aplica-se as novas regras de carência nela previstas. Outra tese foi: não é possível somar contribuições de períodos separados por perda da qualidade do segurado para superar as 120 contribuições, né, exigidas pelo parágrafo 1º do artigo 15º da Lei 8.212 de 2091. Ok. Outra tese foi: não havendo no processo reconhecimento pelo julgador de alguma incapacidade da pessoa assegurada, nem mesmo parcial, não se admite concessão ou restabelecimento judicial de aposentadoria por invalidez, mediante apenas a análise das condições pessoais e sociais. Então o juiz tem que reconhecer, viu? Outra tese foi a seguinte: a ausência de anotação laboral no CTPS, o CNS, ou a exibição do termo de rescisão contra trabalho, TRCT, ou de outro documento apenas com a mesma informação não são suficientes por si só para comprovar a situação de desemprego involuntário, devendo haver dilação probatória. Aqui. Na verdade, essa tese aqui, ela complementa uma anterior que a gente ouviu aqui nesse episódio, que ao mesmo tempo que se relativiza tais documentos para efeito de não prejudicar, também não quer dizer que a sua ausência, ela por si só significa que a pessoa está desempregada. Então o juiz tem que ter a cautela de pedir outros meios de prova. Terminar no caso, né? Outra tese foi: não há ilegalidade no artigo 7.3 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto 3048, tampouco essa interpretação pelo artigo 312 da edição normativa do INSS. Assim, mais relativo é o quê? Incapacidade apenas para uma das atividades empenhadas pelo segurado. E o que diz aqui o contexto? Texto interessante, que diz que não cabe ao judiciário restringir, porque se a pessoa exerce duas atividades e está capacitada apenas para uma, então ela tem direito ao benefício. Então não há ilegalidade nessa situação daqui, no decreto. Outro tema: a dispensa da carência nos termos do artigo 26, inciso 2, da Lei 8.213, no caso de acidente vascular cerebral, somente é possível nas hipóteses de paralisia irreversível incapacitante. Poxa, que horror. Outra tese foi: nos benefícios por incapacidade, a data do início do benefício, DIB, é fixada na data do início da incapacidade, DI, quando esta a incapacidade ocorrer depois da citação e antes da realização da perícia médica judicial. Ok. Outra tese foi que, quando a data de início da incapacidade se der em momento posterior ao requerimento administrativo, pouco importando o tempo decorrido entre o indeferimento administrativo e o exame da ação, o termo inicial do benefício com incapacidade será dado da entrada do dito requerimento. Então retroage lá para trás, portanto é bom porque ganha mais dinheiro.
Vamos lá. Outra tese. Inclusive, tese reafirmada. Adoro quando falam assim, tese reafirmada. A ausência na anotação laboral CTPS, não são suficientes para comprovar o desemprego. Pronto, uma coisa que a gente já falou aqui antes. Temos o que? Tese reafirmada. A análise da qualidade do segurado deve ser realizada no momento da data de início da incapacidade laborativa e não na data de entrada do requerimento, DER. Oportunidade em que também serão examinadas eventuais causas de prorrogação do período de graça. O período de graça é quando você consegue ficar vinculado ao regime, a depender de quantas contribuições que você fez lá atrás, ou às vezes o desemprego também, conforme o artigo 15 da Lei de Benefícios, que é a 8.213. Outra tese é a seguinte: decisão administrativa sobre elegibilidade para reconversão laboral, reabilitação profissional, SIC, né? Deve partir da premissa estabelecida anteriormente no título judicial do julgado, quando a existência da capacidade do parcial permanente para diálogo habitual, objeto da análise daquele efeito. Entendi muito não, mas assim, entendi, mas não entendi. Deve ter como premissa o decidido no título judicial. Tá bom, ok, tá bom. Vamos seguir adiante. Tese reafirmada. Não extrapola os limites objetivos da lide a concessão judicial de outra espécie de benefício por incapacidade requerida apenas na reposição do recurso nominado. Ah, ótimo. É tipo assim, você entrou pedindo auxílio doença acidentário e num recurso você pediu pelo menos o auxílio doença normal. Quando a inicial formula pedido de espécie diversa do benefício de incapacidade. Ótimo, que bom, né? Tese reafirmada, tese firmada, aliás, o tempo de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente de trabalho devem ser computados para fins do tempo de contribuição e carência, por intercalado com o período de contribuição, independentemente do número de contribuições vertido e a título a ser realizado. Essa tese aqui, ela se opõe a uma outra que a gente leu lá atrás, mas que agora não me lembro agora, vou poder retomar. Outra tese é uma tese reafirmada. Se a data do início da capacidade posterior a DR ou DCB e anterior ao julgamento da demanda, a data de início do benefício deve ser a citação. Outra tese, o rol de doenças do artigo 151 da lei é meramente exemplificativo, aquelas doenças mais graves que já presumem incapacidade, conforme decidido no termo 220 do representativo de controvérsia desta turma nacional. O AVC, que cause paralisia irreversível e incapacitante, dispensa a carência. Muito bem. Agora, lá atrás a gente viu que somente este AVC que causa incapacidade. Reafirmação de tese. Quando a data de início da capacidade de DI for posterior à data de entrada do requerimento administrativo, DR, mas for anterior à data de admissão, a data de início do benefício por incapacidade deve ser fixada na citação. Isso aqui fala direto isso aqui. O negócio é me lembrar depois disso, né? Mas tudo bem. Tese firmada, mais uma. O rol do artigo 151 da Lei 8213 é apenas exemplificativo como desse turma nacional. Aqui bota da esquizofrenia, que causa alienação mental e dispensa carência. São os benefícios que dispensam carência. Outra tese é a impossibilidade de desempenho de atividade exercida à época do acidente, ainda que permita o desempenho de outra, após o processo de reabilitação profissional, configura a redução da capacidade de trabalho para fim de concessão auxiliar do acidente. Inclusive, essa tese aqui, ela entra em harmonia com aquela outra que diz que, quando o regulamento diz que você pode, se você tem duas atividades, você perde a capacidade sobre uma, você tem direito, sim, ao benefício, ainda que parcial. Outra tese é a seguinte: ressalvado o entendimento pessoal, aplico por simetria e em extensão, com antecedência da MP 871/2019, a tese do tema 176, ou seja, o juiz só fala assim, eu discordo disso, mas ele vai ter que aplicar. Do representante de controvérsia, que diz: constatada a incapacidade do segurado do RGPS, que ocorreu antes da vigência das MPs 739, 767, aplicam-se os novos prazos de carência nelas previstos. Esse aqui já viu lá atrás e tudo. Ele falou que discorda disso. Outra tese é: a ficha de atendimento médico hospitalar contemporânea aos fatos a comprovar e sem defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade, na qual consta a profissão de trabalhador rural segurado, serve como início de prova material da atividade rural. Arrasou. Outra tese é:
Quando a data de início da incapacidade for posterior a DR ou DCB, anterior à juramentação, deve fixado a partir de quando? Da citação. Muito bem. Outra tese é... de novo, citação de novo. O pessoal repete muito. Vamos para outra. A perícia revisional realizada em desobediência às isenções previstas no artigo 101, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, bem como do 43 da lei, não autoriza a cessação do benefício. Perícia de revisão, tá? Revisar a perícia, ainda que tenha sido constatada a posterior capacidade laboral. Tá acabando, viu esse tema. Outra tese. Independe de carência a concessão de auxílio-doença com capacidade laborativa do segurado decorrer de cegueira monocular, ou seja, um olho só, uma vez que as regras do artigo 151 da lei e do artigo 1º da portaria interministerial não faz distinção entre cegueira binocular ou monocular. Tem uma tese reafirmada que diz que ser reconhecido por laudo pericial que a incapacidade é anterior ao processo judicial, não devendo sequer ter ocorrido a cessação do benefício, não se pode determinar o termo inicial dos atrasados, nada da perícia, mas da cessação do benefício. Ok. Vamos lá. Outra tese é: a carência para a concessão do benefício por incapacidade, nos casos em que exigida, deve ser preenchida anteriormente à data do início da incapacidade. Mas outra tese, que para a extensão do período de graça, é necessário que o segurado tenha contribuído com mais de 120 meses sem interrupções, que importem pela qualidade do segurado. Muito bem, está tudo coerente, assim, nada muito diferente da legislação. Tese firmada, mais uma: se a data da incapacidade for posterior à DR... Citação, tá, beleza, vamos lá adiante. Reiteração de tese. O período de percepção do benefício previdenciário concedido por força de tutela provisória pode ser utilizado para manutenção da qualidade de segurado. Interessante essa. Vamos para outra. A dispensa da carência, nos termos da lei tal, no caso de AVC, somente é possível nas hipóteses de paralisia irreversível incapacitante. Mais uma, reforçando isto. Mais uma tese. No RGPS, a concessão do auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez pressupõe a verificação da incapacidade laborativa do próprio segurado, não havendo para o legal para sua concessão com base exclusivamente na incapacidade de um de seus dependentes. Entendi. Ele queria ter o dependente incapaz, ele queria puxar para ele. Pode não. Tese firmada. Não se pode concluir que a declaração de interdição leva automaticamente a capacidade laborativa. Necessário aferir no caso concreto e ariar na perícia. É tipo da carteira de trabalho, né? Tese firmada. As contribuições previdenciárias recolhidas com atraso devem ser consideradas para efeito de carência, desde que posteriores à primeira paga sem atraso. É isso, tem que pagar a primeira. Se pagou o resto atrasado, não tem problema nenhum, não. Outra tese é: a jurisprudência dessa corte diz que, da turma de uniformização, preconiza a necessidade de nomeação de perito especialista na enfermidade alegada pela parte, exclusivamente em casos especialíssimos e de maior complexidade ou de doença rara. É isso, na certa foi um perito aí que negou o benefício. Mais uma de data de início, né? Do benefício de capacidade deve coincidir com aquela que foi realizada a perícia judicial e se não houver elementos probatórios que permitam identificar anterior. Então, se não tiver nenhum, perícia judicial. Reafirmação de tese. A concessão judicial de benefício previdenciário não impede a revisão administrativa pelo INSS na forma prevista. Se conceder pela justiça, pode revisar pelo INSS. Mesmo que durante o curso da demanda. Isso aqui é interessante. E acabou no caso. Acabou esse bloco. Foi grande esse bloco, né? Ligado à parte de benefício por incapacidade. Terminamos por aqui. Voltamos no próximo episódio. Um abraço e tchau, tchau.